Vamos ao nosso texto de hoje, a nossa segunda aula sobre a vida e o ministério de Paulo. Nós vamos ler Atos capítulo 9, versículo 4 a 5. Quero só lembrar os irmãos que o material vai estar pronto todo no final. Não vamos fazer mais como a gente fazia antes, uma aula de cada vez. Mas quando terminarmos, então o material todo vai estar pronto à disposição de quem quiser continuar aí guardando, colecionando esse material aí. Semana passada nós fizemos uma introdução, introduzindo a vida de Saulo de Tarso. Aí falamos sobre o seu passado violento, sobre a sua vida como um homem zeloso da lei, porém cego no espírito. Ele não conseguia enxergar os caminhos que Deus estava trilhando para realizar o seu propósito, a sua obra através do Messias. Ele não conseguia enxergar. Então, por causa do seu zelo, ele tornou-se aquele homem que nós descrevemos na semana passada, um homem violento, um homem, inclusive, frio, disposto a matar as pessoas para proteger a sua fé, a sua crença, para proteger o seu sistema religioso. Mas tudo isso redundou no que nós vamos estudar hoje. O tema de hoje é a violenta captura de uma índole rebelde. Nós vamos ver como é que isso aconteceu. Capítulo 9 de Atos. Atos capítulo 9. Fabinho me bipou hoje, mandou dizer para os irmãos que está com saudade, ele não está podendo vir, ele está desempregado esses dias, passando por algumas dificuldades, e ele não está podendo vir, por questão financeira mesmo. Mas ligou e mandou um abraço para todo mundo, dizendo que está com muita saudade e que assim que possível volta para estudar novamente. E hoje está conosco ali o Silvio, né, um amigo lá da CB Shalom, veio nos visitar hoje aí e participar do estudo de hoje, nosso querido irmão Silvio. E também acompanhando aqui, como é que é o nome dele? Misael, acompanhando aí o nosso querido Haroldo e acompanhando também o pastor Joel, trabalha com o Joel, né? E o Joel está arrastando a companhia para a igreja. Tá só o Márcio e o Joel vão encher essa igreja aqui, viu? Glória a Deus. Então, prazer ter conosco aí o Misael, bem como também o nosso querido Silvio, amigo já de algum tempo, também conhecido do pastor Joel já há muitos anos. E aquela ali já não é nem visita, né? Ela é porque é mesmo de um outro ministério, mas dentro da casa. Terça é visita, guest, special guest. Viu, uma alegria ter você aqui conosco. E os demais são todos aí da casa, né? Glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 4 e 5. Quem achou, dá um glória aí. Glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pai, dá-nos a tua palavra nesta noite, no íntimo dos nossos corações. Estamos crescendo, Pai. Terça após terça, estamos crescendo no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra. O tempo da criancice espiritual está passando e estamos atingindo o tempo da maturidade espiritual, quando vamos te conhecer face a face. E então receberemos do Senhor um voto de confiança, como pessoas maduras, sabendo que o teu investimento não será desperdiçado. Eu te agradeço pela preciosa vida de cada pessoa aqui presente. Talvez nem eles mesmos saibam o quão preciosa é a presença de cada um deles aqui, diante da tua palavra, nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Fortalece os teus filhos em teu nome. Amém e amém. Podem se assentar. Glória a Deus. O texto que nós lemos, ele é um pequeno trechinho da experiência de Saulo de Tarso, quando estava a caminho de Damasco, para cumprir com mais uma tarefa, que na verdade não era nem uma obrigação, era um prazer para ele, que era entrar numa das cidades mais populosas da época, onde havia
milhares de cristãos, crentes em Jesus Cristo, prendê-los, arrastá-los para Jerusalém. A palavra é exatamente essa, arrastá-los para Jerusalém. Porque eles seriam todos amarrados e arrastados em fileira para Jerusalém, e alguns deles seriam levados a juízo, um tribunal manipulado, e muitos seriam mortos, como por exemplo Estevão foi morto no capítulo 7 de Atos. E semana passada nós vimos aqui, e não é fácil você começar a analisar a vida de Paulo pelo passado de Paulo, enquanto Saulo. É muito difícil você analisar Paulo enquanto Saulo. Porque Paulo, depois de Jesus, foi a pessoa que mais influenciou as nossas vidas. Toda a nossa fortaleza espiritual, em termos de doutrina bíblica, vem de Paulo. Não vou dizer toda, mas digamos 80%. Também sem desprezar as outras contribuições, como de João, como de Pedro, como do escritor aos Hebreus, caso tenha sido outro, e como os escritores dos Evangelhos e etc. Mas Paulo, sem sombra de dúvida, por ser o escritor majoritário do Novo Testamento, ele é, depois de Jesus, a pessoa mais influente no nosso crescimento espiritual. E quando nós olhamos para Paulo, a gente imagina Paulo, a gente já é meio que automático aquela sensação de sagrado, né, de homem santo, o apóstolo mais marcante do início da igreja. Mas a grande verdade é que, se nós desprezarmos aquele começo de Saulo de Tarso, nós também deixamos de entender algumas coisas de Deus. A maneira como Deus trabalha, o tamanho, a proporção da misericórdia de Deus, como que a graça de Deus opera. Porque a grande verdade, vou dizer uma coisa para vocês, a igreja moderna não consegue entender a profundidade da graça. Não consegue. A igreja moderna perdeu em algum momento da história a consciência da profundidade da... É o que Paulo mesmo diz, nós lemos semana passada em Efésios, quando ele fala sobre chegarmos ao pleno conhecimento da altura, da profundidade, da largura e do comprimento. Ele não diz do que, mas pelo contexto nós entendemos dos mistérios de Deus, da graça de Deus. Porque é complicado entender essas coisas sem um relacionamento estreito com o que estamos fazendo hoje aqui, com a palavra. O relacionamento com a palavra. Calmamente abrir a palavra e olhá-la com o coração desarmado, com tempo, sem pressa, para poder assimilar os princípios da palavra, princípios estes que formarão no meu coração, então, uma base de entendimento, uma base doutrinária para a revelação de Deus. E Paulo entendeu isso muito bem, e ele não apenas entendeu e ensinou isso muito bem, mas ele é um exemplo extraordinário disso. Porque imagina o que você faria com uma pessoa que está te perseguindo. O que o ser humano normalmente faria com uma pessoa que está perseguindo para matar? O que você faria com uma pessoa que é declaradamente seu inimigo? Que grita em alto e bom som em todos os cantos da cidade que não gosta de você, que é seu inimigo, e etc, etc e tal. Era o que Saulo de Tarso fazia com Jesus. Ele era inimigo declarado de Jesus. Inimigo daquele, o que eles chamavam na época do caminho. Até que em Antioquia, eles passaram a ser chamados de cristãos. Então eles os denominavam aquela nova religião, aquela seita, eles chamavam de o caminho. Aqueles do caminho, eles chamavam. Então é o que ele fazia com os do caminho. Ele era inimigo declarado de Jesus e, portanto, inimigo mortal de qualquer pessoa que ousasse defender aquele nome e pregar o nome de Jesus. Então você vê, por exemplo, o coração de Deus, como que o coração de Deus é diferente, como que a ótica de Deus, da graça,
difere substancialmente daquilo que nós conseguimos enxergar da graça. Porque é mais ou menos o seguinte, eu estava ouvindo o T.D. Jakes falar agora uns dias atrás na televisão, algo muito interessante. Ele disse o seguinte: nós somos muito misericordiosos com os pecados das pessoas na Bíblia. Extremamente misericordiosos. A gente conta a história de Abraão e a gente se penaliza com o pecado de Abraão, com a escrava egípcia. A gente fica penalizado com o pecado de Davi com Batseba, o crime de Davi contra Urias. A gente fica muito penalizado com o pecado, o erro de Moisés em ter matado aquele egípcio, em ter ferido a rocha, o erro de Elias em ter fugido de uma mulher, ter se escondido numa caverna. A gente fica muito penalizado com as pessoas que já morreram, com aqueles pecados bíblicos. Mas nós somos implacáveis com o pecado das pessoas de carne e osso do presente. Implacáveis. Enquanto que a gente é hipertolerante com os pecados da Bíblia, com os erros de quem errou na Bíblia, nós somos implacáveis com os erros de hoje. Então o que isso prova? Que nós não entendemos a graça. Nós não entendemos a graça. E o exemplo de Paulo, porque a experiência de Paulo, por isso que eu coloquei que é violenta captura de uma índole rebelde, porque foi exatamente isso. Olha o plano que Deus montou para conseguir capturar a índole rebelde daquele homem. Porque como Deus enxerga profundo no coração, como Deus consegue enxergar profundamente no coração, na alma, então Deus olhou para o coração de Saulo de Tarso, e Deus sabia que era possível transformar aquele Saulo rebelde num Paulo humilde, num Paulo quebrantado, num Paulo fiel. E a palavra que Deus dá para Ananias, quando Deus manda Ananias ministrar sobre Saulo, ainda Saulo, a palavra que Deus diz é: ele é um vaso escolhido. Quando Ananias tenta argumentar com Deus, Deus fala: não, ele é um vaso escolhido para mim, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Fica comigo, sofrer. Sofrer. Que palavra terrível, Jesus. Eu estou me convertendo cheio de planos, cheio de alegria, e animado, feliz da vida, todo na expectativa de poder realizar algo para Deus, um ministério. Aí Deus vem e fala comigo o quê? Que Ele me salvou e Ele vai me preparar, vai me treinar, porque Ele quer que eu saiba o quanto eu devo sofrer por Ele. E aí você encontra a história de Paulo, já transformado, convertido, depois que ele começou a ser usado por Deus, o que levou um longo tempo, que é o assunto nosso da próxima aula, até ele começar a ser usado por Deus, que semana que vem nós vamos falar sobre paciência, sobre o tempo de Deus, o tempo da espera. E até ele ser usado por Deus, quando então o ministério dele apareceu, lá na frente ele dá um relatório do seu ministério, do seu sofrimento, dos seus apertos, da chicotada, dos naufrágios, do perigo de morte, perigo na estrada, perigo disso, perigo daquilo. E ele então dá o relatório mostrando o tamanho do seu sofrimento que ele passou ao longo da história, a ponto de se chegar ao ponto dele dizer que houve um momento em que eles desejaram a morte, porque o sofrimento era tanto, o aperto era tanto, a dificuldade era tanta, que o coração deles desfaleceram e eles desejaram a morte. Agora, conversões dramáticas, elas são necessárias. Eu não sei qual foi a sua experiência ao se converter ao Senhor. Cada pessoa tem uma experiência. Eu nunca tive uma experiência dramática de conversão. Eu nasci num lar evangélico, vivi aquela vida meio de adolescente, meio rebelde no começo, e tive uma experiência com Deus depois, e firmei na igreja e estou até hoje. Nunca tive uma experiência assim dramática, sabe, de sair, viver o mundo, explorar o mundo, sofrer aquela história toda, depois ter uma experiência. Não, Deus me poupou disso. Eu cresci na presença de Deus, e depois de uma certa idade, quando eu firmei, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 15 anos de idade. E de lá para cá eu me mantive na presença de Deus, Deus me manteve na sua presença, melhor dizendo, e fui crescendo até hoje. Mas as experiências dramáticas são necessárias quando a vida ou a história da pessoa são dramáticas. Então eu colhi aqui duas experiências na história
para mostrar para você. Primeiro, a experiência de uma pessoa extremamente conhecida de todos, chamado Martinho Lutero. Todo mundo conhece. O outro talvez você não conheça, eu vou explicar, mas esse todo mundo conhece. Ele já era, escuta bem, obreiro da Igreja Católica Apostólica Romana, formado em teologia, mesmo não concordando com a maioria dos ensinamentos do Vaticano, ganhou respeito como mestre em teologia no seminário católico e tornou-se porta-voz da Igreja Católica, com reconhecimento pelo clero. Porém, olha só que miséria era a vida desse homem. Ele tinha noites horríveis sem dormir, com sentimento de culpa, revirando-se na cama, repetindo a frase em voz alta: o meu pecado, o meu pecado, o meu pecado, o meu pecado. Ele passava a noite inteira acordado, com sentimento de culpa, de cobrança no coração. Era sacerdote, era teólogo, era mestre em teologia, professor de professores, porta-voz do Vaticano, um homem de respeito na sociedade, respeitado pelo clero, mas não tinha certeza de salvação, vivia uma vida de miséria. Soberanamente, em uma dessas noites, o Espírito Santo levou ao texto de Romanos 1,17. Para quem não lembra, mas o justo viverá da fé. Ele não conseguia dormir, gritando: meu pecado, meu pecado, meu pecado. O Espírito Santo o despertou e o levou para esse texto. Ele leu em voz alta, repetidas vezes, completamente apaixonado pela revelação da palavra de Deus, que caiu no coração dele. E nessa dramática experiência, Martinho Lutero nasceu de novo, e o resto da história todos nós sabemos. Já um homem adulto, já religioso, inclusive uma pessoa que, embora não concordasse plenamente com os princípios católicos, era um indivíduo que fazia parte daquele sistema. Por ocasião do século XVI, mais ou menos, entre meada do século XVI, quando a Igreja Católica estava no auge das indulgências, cobrança de valores para perdão de pecado, etc. E ele então descobriu que, na verdade, a coisa era pela fé e era pela graça. E esse texto de Romanos 1,17 tornou-se uma das bases da vida e do ministério de Martinho Lutero, tornando-se, inclusive, uma das bases da Reforma. Segunda pessoa, experiência que eu trouxe para vocês, é de um indivíduo chamado Jim Voss. A história desse homem interessante aconteceu em 1940. Escuta isso. Ele foi um gangster na região de Los Angeles. Um indivíduo conhecido pelos seus crimes, associado aos piores gangsters da época. Você sabe que esse século na história americana foi um século marcado pelo domínio do crime, né, dos cartéis, das máfias que se instalaram aqui nesse país, que já estavam, na verdade, se fortalecendo. E a história desse homem é a história de uma dessas pessoas. Ele era um desses gangsters e foi contratado pela polícia de Los Angeles, o que o levou a viver uma vida dupla, como gangster e como informante da polícia. Ele viveu uma vida de crime e constante terror, sempre no limite de perda da sua própria vida, por viver no meio de dois extremos contrários. Ao mesmo tempo que ele era gangster, um bandido, estava no meio dos bandidos, ele era informante da polícia. Então tinha medo da polícia matá-lo e tinha medo dos gangsters descobrir que ele era informante da polícia e matá-lo. Uma vida miserável. Um dia, diga comigo, um dia. Um dia. Tem sempre um dia, né? Um dia, em meio a uma crise interior, ele resolveu assistir à cruzada em Los Angeles de um evangelista novo que estava começando o seu ministério, chamado Billy Graham. Quem já ouviu falar? Depois de ver a sua vida de pecado exposta pela palavra pregada por aquele jovem evangelista, ele se levantou em prantos dentro daquela tenda e foi ao altar e caiu de joelhos diante de Billy Graham, pedindo ajuda e perdão pelos seus pecados. Ali nascia um dos mais apaixonados pregadores da palavra de Deus daquela época, dos anos 40 e anos 50. Eu poderia citar aqui, como eu tenho lá, muitas outras histórias, várias histórias de experiências dramáticas, de conversões dramáticas. Mas eu posso te garantir, nenhuma delas
nenhuma delas se assemelha à experiência de Saulo de Tarso. Porque a história dele é muito marcante, tanto antes como depois. E a sua natureza era uma natureza, uma índole, na verdade, uma índole independente, uma índole rebelde. Ele era tão independente e tão rebelde que nem a palavra do seu mentor, nem a palavra do seu mestre, do seu ensinador, tinha para ele qualquer valor. A partir do momento em que esta palavra não era ou não vinha de encontro com os seus interesses religiosos. Então nós temos que ter cuidado com uma coisa. À medida que nós servimos a Deus, nós temos que ter muito cuidado com uma coisa, que é não substituir a Deus pela religião ou pela denominação. Que as pessoas chegam ao extremo. Existem denominações hoje que dizem que fora daquela denominação não tem salvação. Fora daquela igreja não tem salvação. Igrejas que vão para a televisão e dizem claramente, olha, pois é, induzem as pessoas a contar. Não, olha, minha vida mudou depois que eu conheci a igreja tal. Não é quando eu conheci Jesus, é quando eu conheci a igreja tal. Porque a igreja tal mudou a minha vida. Então são essas aberrações. Parecem coisas simples, porque são coisas da nossa época, contemporâneas. Mas na verdade é o mesmo Espírito que levou o Sinédrio, os fariseus, os saduceus, os principais de Israel, a rejeitar Jesus, a matá-lo, a promover a sua morte, para proteger a integridade daquela estrutura religiosa que era o ganha-pão deles. É o mesmo Espírito que desvia a pessoa hoje sutilmente da pessoa de Jesus Cristo para um sistema, para uma denominação, para uma pseudo-doutrina, ou seja lá o que for. Qualquer coisa. A história de Paulo me prova que qualquer coisa na vida, qualquer pessoa, qualquer sistema, qualquer doutrina, qualquer religião, qualquer coisa que substitua a pessoa de Jesus na minha vida, está me levando, me arrastando para uma apostasia. Quem está entendendo? Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que conseguem ler qualquer tipo de literatura. Tem pessoas que leem 10, 15 livros evangélicos por ano, mas não conseguem ler a Bíblia em 10 anos. Elas se sentem muito mais atraídas pela opinião dos outros a respeito da Bíblia do que pela própria Bíblia. Parece nada, né? Mas se você prestar bem atenção, isso é uma questão de preferencialismo e é um desvio sutil, porque uma vez que Jesus é a palavra, então nós temos a palavra falada, nós temos a palavra escrita, nós temos a palavra encarnada. Cristo em 3 dimensões. E essa revelação, ela é extraída da própria palavra. Toda vez que eu leio a palavra, de alguma forma eu estou alcançando uma dessas dimensões. Estou me aproximando dele nesse relacionamento. Escuta bem, tem crentes que são crentes por anos a fio. E o único momento em que eles ouvem a Bíblia é quando eles estão na igreja e alguém está lendo. São pessoas incapazes de pegar a Bíblia em casa, abrir umas páginas, sentar e ler por 10 minutos, 15 minutos, ou seja lá o que for. Então elas só conhecem a Bíblia pela boca dos outros. Ela não conhece a Bíblia pela sua própria experiência, ou pelo menos ela não corre o risco, ela não tenta. Quem está entendendo? E a experiência dele, de Paulo,
na estrada de Damasco, marca isso de uma forma profunda, porque você sabe por que Saulo de Tarso, ao se converter, tornar-se Paulo, tornou-se a pessoa de maior impacto da sua época? Porque ele não pegou atalhos. Ele não pegou atalhos. Você vai ver aqui, porque o nosso tempo é um pouco menor do que antes, nós estamos tendo esse cuidado, mas você vai perceber como que ele aceitou o processo de Deus, processo natural de Deus. Escuta bem, deixa eu falar para você, nós vemos aqui uns textos. Escuta bem. Há um ditado, né, antigo, no Espírito Santo, de que há mais talentos no cemitério do que em qualquer outro lugar. O lugar onde existe mais talento é o cemitério. Porque pessoas que morrem, que partem dessa vida para outra, com seus talentos sepultados, enterrados, que nunca foram desenvolvidos, nunca foram executados. Os maiores empresários estão no cemitério, os melhores pregadores estão no cemitério, entendeu? Os melhores administradores estão no cemitério. Pessoas que nunca na vida desenvolveram qualquer coisa, tendo o potencial de ser e de desenvolver. Agora, é um ditado, é claro, isso não é Bíblia, é um ditado. Mas faz sentido. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo nem paciência para esperar o trabalhar de Deus. Como Deus sabe muito bem que um dos perigos que permeia o homem depois da queda é o orgulho, autossuficiência, prepotência, é um dos frutos da carne, são frutos da carne. Isso permeia o ego humano. Talvez tornou-se um dos maiores desafios para o próprio homem que deseja servir a Deus e ser um instrumento nas mãos de Deus. Então o que acontece quando Deus tem um plano na sua vida? E Ele sempre tem, não existe ninguém na face da terra que nasceu por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Porém, Deus não vai realizar esse plano se você não tiver paciência, não souber esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, o processo de Deus, a formação de Deus, para levar você até o ponto em que Ele possa te usar com segurança. Estou fazendo a reforma lá no meu condomínio. Aí vieram na portaria do prédio, arrancaram os degraus velhos, colocaram degraus novos, fizeram a calçada, aquela coisa e tal. Aí o que eles fizeram? Quando estava tudo pronto, bonitinho, certinho, eles foram lá e cercaram, colocaram as fitas amarelas, colocaram cartaz, não pise aqui. E tudo, mas você chegava 2, 3 dias depois, já estava tudo bonitinho, tudo certinho, mas estava a fita lá, não pise aqui. Eu achei aquilo tão engraçado, porque tudo para mim eu levo para a Bíblia, né? As coisas acontecem comigo durante o dia, que de alguma forma me fala, que eu olhando assim, meu Deus, que coisa, né? Se essa fita não estivesse aqui, se essas madeiras não estivessem aqui cruzadas aqui, esse papel não estivesse aqui, eu ia pisar ali, porque aquilo parece pronto. Parece que está pronto. A cor é de cimento seco. Está tudo bonitinho, está tudo liso, está tudo certinho, está tudo no nível, tudo no prumo. Mas por dentro não está pronto. Aquilo ainda está secando. Aquilo ainda está amadurecendo ainda. Se eu não respeitar aquele sinal e meter meu pezão, vai começar a pisar, o que acontece? Aquela pedra vai tombar para o lado, vai virar para o lado, aquele cimento vai afundar, vai marcar o meu sapato vai marcar o cimento. Está entendendo? Então, aquilo ficou ali mais ou menos uma semana. Pedras de granito que foram colocadas no cimento, aquela coisa, uma semana no mínimo. Aí chegou um dia, chegaram lá, arrancaram tudo, e no dia que eles tiraram, escuta isso, no dia que eles tiraram o sinal, as fitas, as pedras estavam exatamente iguais do outro dia que não podia. A aparência delas era idêntica. Então daí eu tirei uma lição. Eu já estava trabalhando esses assuntos aqui de Paulo. Eu tirei uma lição. A única pessoa que sabe como você está por dentro é Deus. As pessoas te olham por fora, por isso que eu não posso me deixar levar por palavras alheias. Eu tenho que ter cuidado tanto com críticas como com elogios,
Porque algumas pessoas, às vezes, elas são destruídas, não é, elas são destruídas pelos elogios e não pelas críticas. Que a pessoa te vê só por fora, só vê a casca, não sabe como é que você está por dentro, e vem e começa com titi na sua casa. Que coisa, você não sei o que lá, você é rapaz, você já deveria estar fazendo, você já deveria estar pregando, já deveria estar fazendo isso ou aquilo, já deveria estar sendo usado aqui e acolá, já deveria estar fazendo assim assado. Oh, você é tremendo, você canta demais, você prega muito, você isso, você toca muito, você não sei o quê. E a pessoa não sabe lidar com aquilo. Quando, na verdade, Deus conhece o cimento por dentro. Deus sabe que não está na hora de pisar naquele cimento ainda. Quem está entendendo? Amém. Dá um amém aí, deixa eu ver. Amém. Eita glória. Então, olha só. Ele mesmo admite o seu passado. Mesmo sendo difícil falar desse passado de Paulo, ele mesmo admite. Abre aí Atos 22, 4. Tem que ser galope aí, tá? Diga comigo, eu não posso ter vergonha do meu passado. Você tem que admiti-lo, aceite ele, admita o seu passado. E use essa admissão, use essa aceitação para reconhecer a graça, o milagre de Deus na sua vida. Mas não permita que o diabo use o seu passado para te envergonhar, para te expor, para te pressionar, para dizer que você não presta, que Deus não se importa com você, que Deus nunca vai te usar porque você fez isso, aquilo, ou foi assim, ou foi assado. Não. Olha aqui, ó, Atos 22, 4. Quem achou? Amém. E persegui este caminho até a morte. Lembra que eles chamavam de caminho? Algemando e metendo em prisões tanto os homens como as mulheres, do que também o sumo sacerdote, que é testemunha, assim como todo o conselho dos anciãos, e tendo recebido destes carta para os irmãos, seguia para Damasco com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Assumido. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era ruim mesmo, eu era um cabra mau, eu era impiedoso, eu não conhecia Deus. Eu era, whatever, envolvido com droga, eu era mulherengo, eu era ladrão, eu era, sei lá, qual é a sua história, o seu passado. Mas eu uso tudo isso para reconhecer a grandeza de Deus. O que Deus fez pela minha vida não tem preço. Por isso que eu não posso, a Bíblia chama de cão voltando ao vômito. Pessoa que desvia, que volta para o mundo, a Bíblia chama de cão que volta ao vômito. Como é que eu posso voltar para o meu vômito? Eu sei o que tem lá atrás, sei da miséria que é. Eu sei o que é viver sem Deus, viver uma vida ruim, uma vida de pecado, uma vida... Eu vou voltar lá para quê? Se eu já sei o que tem lá. Atos 26, 9. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém. Assumido. Pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muito dos santos em prisão, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. Brincadeira, isso é confissão barra pesada, meu irmão. Confissão barra pesada. Não, eu dei meu voto mesmo. Quando apedrejaram Estevão, eu dei meu voto. Só faltou dizer que segurou a roupa deles. Assumido. Mas olha como que Deus, diga comigo, Deus é grande. Deus é grande. Fala com vontade assim, ó, Deus é maior do que a minha miséria. Deus é maior do que a minha miséria. Diga, a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o meu pecado. É maior do que o meu pecado. Yes. Jesus. Deus o encontrou na estrada da destruição. Olha isso. 9, 1 e 2. Capítulo 9, verso 1 e 2. Olha onde que Deus foi encontrar o camarada.
Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Agora, Deus está em todo lugar, nós sabemos disso. Eu conheço história de pessoas que se converteram no meio do carnaval, vestido de mulher, aquelas pernas cabeludas de sainha. Lá no meio do carnaval, Deus pegou o camarada lá, pegou ele ou ela, e veio uma convicção de pecado, e aquele sentimento ruim, e ali começou um processo de conversão, que a pessoa se converteu. Deus é maravilhoso! Deus às vezes vai nos buscar na nossa rota de miséria. Foi lá que Deus está só esperando. Camarada se preparando e tudo, não, que eu vou fazer acontecer, que eu sou Saulo de Tarso, que eu sou amigo de Gamaliel, que eu sou representante do Sinédrio, e não sei o que, eu sou protetor do judaísmo, e que comigo é assim mesmo, comigo é na ponta da peixeira, e não sei o que lá, que eu vou matar, fazer acontecer. Deus está quieto esperando. Deus podia ter pego ele de noite, quando ele foi dormir, e falou, Saulo, pensa bem, não, Deus está quietinho esperando o cabra. E aí, meu irmão, igual tem uma história, uma piadinha, né? Piadinha evangélica. E o camarada era pastor, mas estava meio desviadinho, né? Pastor meio desviado. Aí estava viajando para um lugar bem distante, fora do estado dele e tal. Aí ele entrou num boteco e resolveu beber uma cachaça, né? Ninguém me conhece, uma cidade distante e tal. Aí entrou no boteco, olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se via alguém conhecido, não viu ninguém, falou assim, coloca uma purinha aí para mim. Aí o camarada foi lá, colocou, ele bebeu. Mais um, bebeu, mais uma, bebeu 3. Aí terminou, quanto é? Não, pastor aqui não paga não. O camarada conhecia ele. Aí o que acontece? Deus o encontrou na estrada da destruição, e a estrada da destruição tornou-se a estrada da salvação. Aleluia. Jesus! Não parece com a nossa história? Hein? Sim ou não? Sim. Versículo 3 e 4, capítulo 9, versículo 3 e 4. E caindo por terra ouviu uma voz, Atos 9, 3 e 4. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora vamos imaginar aqui a cena. Camarada violento, inimigo de Jesus, inimigo da igreja, inimigo dos discípulos. Não se iluda não, Paulo conhecia muito bem os apóstolos, porque ele era de Tarso, mas ele morava em Jerusalém. Jerusalém era a cidade dele, ele vivia em Jerusalém. Lá ele estudou, lá ele se formou, ele viu todo o processo. Ele viu Jesus surgir, Jesus começar a pregar, ele viu a história dos milagres, e talvez, quem sabe, até estava presente lá naquelas cenas. Ele viu a explosão ali do Pentecostes, ele viu os discípulos pregando, os apóstolos, ele viu tudo. Jerusalém não era tão grande assim não, ele viu tudo isso. E agora, imagina como que o coração dele estava cheio de ira. Agora vamos analisar uma coisa pela ótica de Saulo de Tarso. Certo? O camarada cresceu no judaísmo, formado na escola judaica, ensinado a vida inteira determinados princípios, porque o judaísmo é o seguinte, existe o judaísmo ideal, que é o judaísmo que Deus idealizou, e existe o judaísmo interpretado pelo homem, que foi a maneira como o homem interpretou o que Deus queria. Então, por exemplo, tinha a lei mosaica, aproximadamente 600 preceitos. Mas eles então escreveram um outro livro chamado Talmud, e esticaram esses preceitos aí para milhares de preceitos. Então, guardai o sábado, pode trabalhar no sábado. Aí, mas para eles não estava bom, aí eles depois escreveram mas não sei quantas páginas para explicar o que era não trabalhar no sábado. E por fim, até hoje o Talmud em Israel é um livro sagrado, é um livro quase que respeitado como a Torá. Porque o Talmud explica com detalhe algumas coisas que não precisam de explicação.
Se Deus falou, sábado é o dia do descanso, ninguém trabalha, acabou, meu irmão. Vai dormir. Precisa escrever um livro para explicar o que é não trabalhar no sábado. Vocês estão entendendo? E nessa ânsia de explicar as coisas que Deus dizia, eles foram escrevendo outras e criando regras. Até o ponto em que o judaísmo se desviou do ideal. Perdeu um pouco o foco do ideal. A ponto de Deus cumprir a maior das promessas do judaísmo, que é a vinda do Messias, e eles não estarem prontos para o dia. Porque eles foram se desviando de tal forma, que é aquela história, né? Você não precisa, se eu preciso dar um tiro na lente daquela máquina lá, e eu viro a mira 1 centímetro, não preciso virar 10 metros. Se eu virar a mira 1 centímetro, eu não só vou errar o alvo, como a hora que eu for buscar essa bala lá na frente, 10 quilômetros lá na frente, eu vou descobrir que ela se desviou da linha, da reta do alvo, quilômetros, quem sabe metros e metros de distância. Então o diabo é sutil. O diabo não quer que você hoje cometa um absurdo de se desviar da verdade de uma forma absurda. Não quer saber de uma coisa? Não gosto mais de Jesus, eu quero ir para o inferno mesmo, eu estou indo para lá agora. E a pessoa tomar um outro rumo. Não, isso não vai acontecer. Vamos falar a verdade. Isso não vai acontecer. Então, o diabo sabe que isso não vai acontecer. Só que o diabo, meu irmão, o diabo tem mais paciência do que você. O diabo tem mais paciência do que nós. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para você desviar 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. Porque esse 1 centímetro que ele vai te fazer desviar hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, virou 10 quilômetros. Vai chegar uma hora que você não consegue mais voltar para o caminho. Porque você andou tanto tempo naquele tilt, naquele desvio, que você não consegue mais voltar. Foi o que aconteceu com o judaísmo. Eles andaram tanto tempo fora daquela linha, que chegou uma hora que não tem mais como voltar. A curva é muito grande. Então está lá o Messias andando no meio deles. O próprio Velho Testamento profetizou: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Do que Deus estava falando? Deus estava falando de quê? Sendo que na segunda casa não aconteceram os fenômenos da primeira. O que aconteceu na primeira casa, quando Salomão dedicou a primeira casa? A casa encheu-se de glória, a nuvem de Deus veio, os sacerdotes caíram todos pelo chão afora, foi uma coisa tremenda, um fogaréu, um pentecoste tremendo. Na segunda casa isso nunca aconteceu. Então como que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira? Porque na primeira a glória veio de forma etérea, na segunda a glória veio encarnada. Na segunda casa a glória veio encarnada em Cristo. Eles não conseguiram entender isso. A verdade é que quase ninguém consegue entender isso. As pessoas preferem o sobrenatural. As pessoas não... Deus me ajude a passar isso aqui, que eu não planejei falar nada disso. Mas é o seguinte, as pessoas não estão preparadas para serem maduras. Porque quando você é maduro, você passa a precisar menos do sobrenatural. Você passa a precisar menos de interferência externa. Está entendendo? É igual uma criança. Tem uma criancinha que anda cuidando em casa. Começou, ele chegou lá em casa bebezinho. Então era para tudo, até para mexer na cama, aquela coisa, ele trocava isso. Está crescendo, ele vai ficando mais independente. Já pega o suquinho dele, já pega não sei o que lá, a boro dele, a mamadeira dele, já pega as coisinhas dele, já sozinho. Daqui a pouco já está tomando banho sozinho, trocando de roupa, vai precisando menos de assistência externa. Está entendendo? Quem está entendendo? Amém. A vida espiritual é a mesma coisa. O plano de Deus é que chegue um momento em que você precise menos do sobrenatural possível. Ou seja, você vai viver de tal forma uma dimensão de maturidade com Deus. Porque o Espírito Santo está onde? Onde? Dentro.
chegar uma hora que você não vai precisar de influência externa, porque você vai aprender a lidar com esse espírito dentro. Ele vai conversar com você, você vai conversar com ele, ele vai dirigir a sua vida, vai falar com você, você vai viver uma dimensão de maturidade. Estão entendendo? Então essa é a intenção de Deus, mas não tudo, as pessoas, pode observar, as pessoas estão sempre em busca de algum fenômeno sobrenatural. Atrás de uma palavra profética de alguém, atrás de alguma coisa, um anjo que apareça. Não estou falando que isso é ruim, não, isso é bom, para que apareçam os anjos, que venham os profetas, glória a Deus. Não estou falando que isso é ruim, mas eu estou dizendo que o ideal é quando você não precisa mais disso. Que quando o povo de Israel chegou na terra prometida, o que aconteceu? Deus falou, e naquele ano o maná cessou. Quando eles entraram na terra, o maná cessou. Você acha que todos gostaram? Ah, o maná cessou. Não, começou a reclamação. Porque o maná cessou, agora tem que trabalhar, vai ter que plantar, não sei o que lá, eu queria era maná todo dia na porta da minha tenda, catando com a tigela. Os caras não conseguiam entender. Você não precisa mais do maná. Ô cabra, acorda! O maná cessou porque você não precisa mais. Deus agora te deu uma terra fértil, pronta, adubada. Você não precisa mais do milagre. O milagre não pode ser uma regra. O milagre tem que ser uma exceção. Você não precisa mais de maná. Cessou o maná. E naquele ano eles começaram a comer as delícias da terra, diz a palavra. As novidades da terra. Quantos entendem isso? Amém. Só tem 5, 10, 15, 20 minutos. Então vamos lá para a gente terminar. Falta ainda Gálatas, né? Gálatas 1, 13 e 14. Não, já foi aqui, né? Encontrando a destruição. Estrada da destruição tornou-se a estrada da salvação. Eu já estou lá na frente, desculpe. Agora, recalcitrando contra os aguilhões. 26, 14. Atos 26, 14. Quando for outro livro eu digo, pelo nome. 26, 14. É quando o próprio Paulo cita o que aconteceu no versículo 4 do capítulo 9. 26, 14. Caindo nós todos por terra, Paulo contando a experiência dele de conversão. Ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu tenho que falar isso aqui com você, muito importante. Primeiro, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. No capítulo 9, versículo 3 e 4, a Bíblia omite que língua Jesus está falando. Mas como Deus é sábio, Deus sabe de tudo, quando Paulo vai contar a sua experiência, ele revela esse detalhe, que Jesus falou com ele em hebraico. Diga comigo, em hebraico. Em hebraico. Será que isso tem alguma importância? Sim ou não? Sim. Não estaria aqui, não é verdade? Então, o que isso quer dizer? Contar para você. Quando Jesus viveu aqui na terra, obrigado, dona Anne. Quando Jesus viveu aqui na terra, a língua doméstica de Jesus era o aramaico. Porque o hebraico era uma língua nobre, o hebraico era uma língua mais difícil, porque o hebraico era uma língua muito técnica, como é até hoje, uma língua muito técnica. Então o hebraico era a língua da nobreza, era a língua da religião, era a língua da lei, era a língua dos tribunais, era o hebraico. Agora o povo no dia a dia falava aramaico. Isso aí está provado pela história. Então a língua de Jesus, enquanto pessoa, enquanto homem, era aramaico. Agora, por que será que Jesus falou aramaico a vida toda, morreu, ressuscitou e aparece para Saulo falando hebraico? Por uma razão. Diga comigo, Deus tem uma razão. Deus tem uma razão. Paulo falava 4 línguas.
no mínimo, isso se tem certeza. Ele falava latim, porque ele era cidadão romano, ele tinha que falar o latim, era a língua dos tribunais, a língua da lei, etc, etc. Ele falava grego, que era a língua do comércio, a língua oficial do comércio. E ele falava aramaico, porque era a língua do dia a dia, já acabei de explicar. E ele falava hebraico por uma razão. Ele falava hebraico fluentemente, escrevia hebraico fluentemente por uma razão. Porque ele estudou na escola judaica. Então, por ter estudado na escola judaica, acho que eu falei semana passada, né? Quando os pais dele, o pai dele especificamente, moveu Saulo de Tarso para Jerusalém e colocou ele na escola de Gamaliel. E ele estudou com Gamaliel, se formou. Paulo era letrado, era conhecedor da lei. E por ter estudado na escola, então ele falava hebraico fluentemente, falava e escrevia. Então, dessas 3 línguas, a língua que atingia o coração religioso de Paulo era o hebraico. Aí quando Jesus aparece para ele, Jesus aparece falando a única língua que ele nunca esperava. Porque era a língua sagrada, era a língua da religião, era a língua que protegia a religião hebraica, a religião judaica. Jesus entra falando com ele naquela mesma frequência, naquela mesma língua. Por isso que ele fala e destaca, não, ele apareceu para mim falando em hebraico. Fala comigo. Jesus fala a língua que eu preciso escutar. É aquela. Às vezes o que você precisa ouvir naquele momento é uma palavra de alerta, é a língua que ele vai usar. Às vezes você precisa ouvir uma palavra de exortação, é a língua que ele vai usar. Às vezes uma palavra de estímulo, vai ser a língua que ele vai usar. Ele vai usar aquela língua que atenda a tua necessidade, ou que atinja o ponto núcleo. Talvez não é nem a língua que você espera, não é nem o que você está esperando ouvir de Deus. Mas Deus vai falar aquilo daquele jeito, porque Ele sabe que é assim que Ele vai te desmontar. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, Ele conta com a sua própria boca a respeito do recalcitrar contra os aguilhões. Isso marcou Paulo. No versículo 4, Jesus fala: dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. E quando ele está contando a experiência no capítulo 26, ele lembra. Ele fala, não, olha, caindo todos nós por terra, são informações adicionais. Dá a impressão que só Paulo caiu por terra. Não, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Diga comigo, recalcitrar contra os aguilhões. E eu termino falando sobre isso, para cumprir o meu horário. O que é recalcitrar contra os aguilhões? E eu quero falar aqui sobre os aguilhões ao longo da vida de Paulo. Em primeiro lugar, eu te passei uma informação no começo, dizendo que, por ter vivido em Jerusalém, ele acompanhou todo o desenrolar daquela história. Saulo tinha vergonha de Jesus. Vergonha. Essa é a verdade. Saulo tinha vergonha de ver uma religião que nasceu com um camponês, um pobretão, um cara do countryside, do interior de Israel, de uma região de onde nunca se levantou um líder, da parte baixa da Galileia, e ele vê aquele homem causando aquele distúrbio social e religioso em Israel, sendo seguido por milhares de pessoas já naquela altura. E ele, aquele indivíduo formado no seminário de Gamaliel, um indivíduo inteligente, culto, poliglota, ele sentia vergonha. Essa é a verdade. Tem uma religião nova e essa religião está começando a desbancar o judaísmo. E que religião é essa? É a religião de um camponês aí que morreu crucificado. Morrer crucificado naquela época pelo Império Romano era a pior miséria que podia acontecer com um cidadão. Eles, quando queriam destruir qualquer coisa, qualquer ideologia, eles matavam o cara crucificado.
Porque o Império Romano sabia que para o judeu aquilo era grave, aquilo era miséria, aquilo era maldição. Agora imagina na cabeça de Saulo de Tarso isso. Ele assistiu tudo aquilo, Jesus falando, Jesus pregando, quem sabe Jesus curando, fazendo e acontecendo. Ele queria ser o instrumento que ia destruir aquilo. Então, primeiro aguilhão, a vida e as palavras de Jesus, que ele certamente ouviu em algum lugar. Ficava esperando. Deixa eu explicar para ele o que é aguilhão, talvez você não sabe. Uma linguagem muito comum naquela época. Como tudo era artesanal, então eles faziam as juntas de boi para poder arar a terra, ou mesmo para puxar coisas e arrastar carga e tudo. Ou cavalo, burro, essas coisas. E eles tinham um instrumento feito de ferro, que era pontiagudo na ponta. Hoje em dia ainda existe na roça. Quando o animal está muito teimoso, não dá aquelas espetadas, eles usam espora ou usam um instrumento para ficar espetando o bicho, né? Então, eles usavam aquilo na mão, que era chamado de aguilhão. Ou eles também usavam, eles colocavam, quando o animal queria dar pernada, quebrar o negócio, eles colocavam os aguilhões na parte de trás, numa certa distância, em que se o animal tentasse dar pernada para quebrar a junta, aquela coisa, ele ficava recalcitrando na ponta daquele ferro. Então aqueles boi metido a macho, metido a selvagem, metido a violento, depois de umas 4, 5 pernadas, ele desistia. Porque aquele ferro ia dentro da carne, ia ficar espetando, aquele tum na perna, tum de volta na perna. Ou então o dono vinha e ia na coxa do bicho. E Jesus está usando essa linguagem para Saulo, dizendo: Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, tipo assim, você é um touro bravo, mas eu te pego, campeão. Vamos ver quem é que cansa primeiro, se é você. Vamos ver o que é que quebra primeiro, se é a sua índole ou se é o aguilhão. Então, o que Jesus está passando é uma informação, que por alguma razão, tinha algumas coisas espetando Saulo ao longo da vida, e ele tentando recalcitrar aquilo, tirar aquilo dele. Está entendendo a ideia, a visão? Então, primeiro foi a vida e as palavras de Jesus, que ele certamente ouviu em algum lugar. Aquele camponês metido a besta, metido a neto, metido a rabino, filho de ninguém, tentando mudar a religião judaica. Segundo, o testemunho e a morte de Estevão. Porque agora vamos ver isso aqui. Paulo todo grandão, todo poderoso, aquela turma, todos um grupo de justiceiros. Estevão ali tomando pedrada, já o crânio já aberto, sangue correndo pela cabeça, o corpo machucado, osso quebrado, porque não era britinha não era brita não, era torrão de pedra. Era para matar, gente, aquilo não era brinquedo, era para matar, era um torrão de pedra, o tamanho de um livro daquele. Pegava um camarada e ia para matar. Imagina uma pedra desse tamanho no seu crânio. Chegou um momento que Estevão não estava aguentando mais, perdendo sangue, todo machucado, os hematomas, e ele então entregou nas mãos do Senhor o seu espírito. E a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e viu o Senhor Jesus em pé direito de Deus Pai. E aí a Bíblia diz que ele está, no capítulo 7, quando você leia isso, de Atos, e a Bíblia diz que Estevão orou por eles. Então agora imagina Saulo em pé lá, todo poderoso, segurando a roupa na mão, porque ele era o mandante, né? Ele não era aquele que sujava a mão no sangue, ele era o mandante. Ele era o administrador da cena. Ele estava lá com os braços aqui, segurando as capas dos camaradas, os camaradas apedrejando, e ele vendo aquilo, Estevão olhando para o céu, dizendo: Senhor, não impute a eles este pecado. Então aquilo era um aguilhão também, na coxa dele. E ele tentando fazer de conta que não estava vendo, não estava percebendo. Terceiro aguilhão, isso está em Atos 7:58. Terceiro aguilhão, a fé inabalável dos primeiros discípulos. Jesus. 2:38, 3:6 e 4:19 e muitos outros textos. Isso aqui é só alguns.
Você acha que Saulo de Tarso não estava naquela reunião do Sinédrio, quando, no capítulo 4 de Atos, quando Pedro e João são levados lá como prisioneiros, e Pedro olha para o líder do Sinédrio e fala assim: olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando o líder do Sinédrio vira e diz, na verdade o sumo sacerdote, que é uma questão religiosa, vira e diz: olha, nós vamos deixar vocês saírem, mas vocês estão proibidos de falar esse nome de novo. Aí Pedro fala assim: olha, e julgue vocês, se nos convém obedecer a Deus ou aos homens. E diz a Bíblia que eles saíram dali e pregaram a palavra com ousadia, na porta do templo, aqui e acolá, pregaram. Então aquilo espetava Saulo. Ele ficou naquela ira absurda, por causa disso, que a coisa estava espetando ele. E por fim, isto nos deixa claro que Deus sempre vence. Diga comigo: Deus sempre vence. Sempre vence. Meu filho, Deus pega. Olha, Deus já vi nego touro bravo, já vi nego metido a macho, nego dizer que nunca vai segurar a Bíblia, nunca sei o que lá, né? Esses Bíblia, não sei o que, blá blá blá, e Deus vai pegando o cara, vai espetando a coxa dele, vai, até o camarada ceder, cair diante de Deus e aceitar que sem Deus ninguém é nada. Glória a Deus. Deus sempre ganha essa parada. Amém? Glória a Deus. O doutor C.S. Lewis, um grande teólogo, comparou a experiência entre Deus e Saulo como um jogo paciente de xadrez. Abre aspas. Um dos jogadores vai encurralando seu oponente num canto até o momento em que ele pode finalmente dizer: checkmate. E quando Deus acerta, fecha aspas, quando Deus acerta o cara na testa, pega o camarada de jeito, acerta ele de jeito, e Deus vai quebrando a índole. Então, você entenda, que é o que nós vamos falar agora semana que vem, que isso tudo é um processo, é o processo que Deus usa para nos colocar no ponto. Rapaz, eu tô batendo recorde, estou parecendo que estou na Olimpíada, 9h21. São situações que Deus usa para nos mostrar o desastre que é não saber esperar. Diga comigo: o mal do século. É a pressa. Esse é o mal do século. Por não saber esperar, as pessoas perdem as maiores bênçãos de Deus. Eu vou terminar contando isso. Diga-se de passagem, há pouco tempo atrás isso voltou a dar na televisão. Nunca mais eu tinha visto isso, mas voltou a dar na televisão há um tempo atrás aí, que eles voltaram a falar sobre Serra Pelada. Estão achando ouro em Serra Pelada de novo, né? Não sei se vocês estão sabendo disso. Estão achando ouro lá de novo, está começando a voltar gente, cavar, está dando briga, porque agora tem índio lá que não quer deixar aquela confusão. Aí nessa reportagem contaram essa história, que eu de vez em quando conto, que eu acho essa história fenomenal. Eu gosto dessa história para ilustrar o perigo da pressa. O camarada foi lá em Serra Pelada. Quem lembra disso na época? Depois de 20 e poucos anos atrás. Você esteve lá, não? Pará. Eu tive, eu achei aquela pepita de ouro lá em Serra Pelada. Cavei lá, achei Zandra. Garimpando em Serra Pelada, achei Zandra. Brincadeira, né? Aí escuta essa. O camarada comprou um terreninho que era, não sei quem lembra, era uma montanha, e eles foram desbastando aquela montanha. Chegou um ponto que era um lugar assim, descampado, cheio de morro, altos e baixos, com vários buracos, né? Cada metro quadrado, se a pessoa era mais rica, ela tinha 2, 3, 4 buracos, 5, mas era por buracos, metros quadrados. O indivíduo ia, comprava um buraco daquele e ficava ali cavando a vida inteira, cavando, peneirando, achava carocinho de ouro, poeirinha de ouro, aquelas besteiras. Um mais sortudo que o outro, achava uma pedrinha, achava uma pepita, ficava rico, aquela história. Um camarada, que eu torço que não seja você,
foi lá e comprou um pedacinho de terra. Levou as bugigangas dele e começou a cavar. Grãozinho de ouro, carocinho de ouro parecendo caroço de arroz, poeirinha de ouro, suficiente para ir pagando a despesa dele e continuar cavando. 3 anos depois, ele cansou daquilo. Vai saber uma coisa? Isso aqui é confusão, isso é besteira, cavando esse trem aqui sem necessidade. Quer saber de uma coisa? Vou vender esse troço. E aí, quando um decidia vender, aquilo notícia corria rápido. A fulano está passando o buraco dele. Fulano está vendendo um buraco, né? A cova dele. Aí chegou um camarada lá, você está vendendo aí, tô, quanto é que você quer? Eu quero, não, eu dou tanto. Negociou lá um precinho, uma merreca lá, só o suficiente para ele juntar as tralhas dele e voltar para o estado dele. O camarada comprou o buraquinho, a cova, cavou mais 7 dias, diga comigo, 7 dias. 7 dias. E achou a maior pepita da história do garimpo. Sem exagero. Ela era do tamanho desses 2 livros aqui. Ele achou uma pepita, uma pedra de ouro, 2 palmos de largura. Olha, eu não sei se o cara que vendeu aquele buraco se suicidou, mas ele deveria. 7 dias. O camarada comprou o buraco, cavou mais 7 dias. Pelo amor de Deus, não vai perder o que Deus tem na sua vida por causa de uma semana, um mês. É verdade. E parece que esse mesmo cara está no garimpo de novo, pobre de enardecer. Foi lá que a gente viu na televisão. É verdade. Nós que filho dele, acho que filho dele, algum parente, Tá lá de que com essa história de novo, agora volta o camarada de lá de novo para tentar cavar de novo. Vai cavar mais 2 anos, vai largar a pepita lá para outro. Porque isso é uma questão de índole. Tem gente que não consegue ir até o fim das coisas. Estão entendendo, gente? Pessoas que aprenderam a começar as coisas e largar pela metade, não sabem chegar ao final. E a palavra de Deus nessa noite é para nos entusiasmar. Deus nos deu um bom buraco. Vamos continuar cavando. Tem ouro nesse buraco. Amém? Não, pastor, mas só achando poeirinha, não sei o que lá, mal pago o aluguel, mas daqui a pouco vamos acertar a enxada numa pedra. A glória de Deus vai nos alcançar, vai nos atingir, vai nos abençoar. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser usado por Deus com graça. Deus vai mover a tua vida, vai se revelar a você. Seu ministério será glorioso. Glória a Deus. Coloque-se de pé.